E tá, o Léo Lins foi condenado, e aí começaram os burburinhos na internet. Muita gente veio em defesa do Léo Lins, né? E muita gente veio contra o Léo Lins. Muitos comediantes ficaram contra o Léo Lins, se é que é possível. É porque aqui a gente precisa entender uma coisa. O que está a condenação do Léo Lins não é simplesmente a condenação de um cara. É um recado muito claro que está sendo dado do Estado de que estamos indo contra as pessoas que falam aquilo que a gente não quer que seja falado. Quando aconteceu a censura do Monark, que tiraram o Monark das redes sociais por motivos, né? E aí o Monark depois disso ter acontecido, o Monark se radicalizou totalmente e agora o Monark faz muita merda. Mas quando tiraram o Monark porque ele estava falando, muita gente bateu palma. Condenaram o Danilo Gentili por piada e muita gente bateu palma. A sorte é que tinha um juiz com bom senso e falou: isso aqui é um absurdo tremendo, não vou mandar prender esse cara. E agora, novamente, tentam prender o Léo Lins. E vocês estão batendo palma. A tentativa de prender o Léo Lins não é prender o Léo Lins. É calar as pessoas com que eles não querem que fale. Hoje vai ser o cara que faz piada com deficiente. Amanhã vai ser o cara que fala que talvez o governo Lula não seja um governo tão bom. Daqui a pouco vão começar a prender as pessoas que falaram que roubaram no INSS. E roubaram, mas vão falar que não, mas você está ofendendo. Daqui a pouco vai ser o cara que chama o bolsonarista de gado. Porque não sei se vocês sabem, quanto mais poder você dá ao Estado, mais poder o Estado quer. E poder é controle. Então assim, é triste ver que estamos entrando em momentos sombrios. E o Léo Lins se pronunciou sobre a prisão dele no canal dele do YouTube. A gente vai ver esse vídeo dele falando sobre a própria condenação. E aí a gente vai ver a repercussão de algumas pessoas relevantes no meio falando sobre a condenação do Léo Lins. Beleza? Então vamos lá. Léo Lins sobre minha prisão. O vídeo tem 3.400.000 views, 58 mil comentários. Quando eu recebi a notícia da minha prisão, eu passei o dia gravando no SBT, ao lado de grandes amigos, o que ajudou a deixar o clima um pouco mais leve. Muito já se falou dessa minha condenação, que é a liberdade de expressão, a diferença entre uma piada num palco e uma declaração, que leva um humorista a sério, político na palhaçada, que liberdade de expressão não é de opressão, que piadas podem ofender, etc. Antes de me pronunciar, eu quis ler toda a sentença da juíza que condenou um humorista, no caso eu, a mais de 8 anos de prisão. Eu só queria deixar eu já assisti esse vídeo. E os absurdos que você escuta dessa sentença te mostram que realmente estamos caminhando para momentos sombrios. E uma multa de quase 2 milhões. Esse vídeo não é de piada. Eu estou em casa com meus gatos. Aqui é a pessoa Leonardo de Lima Borges Lins e não o comediante Léo Lins. Uma persona cômica criada ao longo de anos que faz piadas ácidas, críticas e que sabe que nem todas as piadas são para todas as pessoas. Talvez nem todos saibam, mas o humorista num palco interpreta um personagem, uma persona cômica. Na construção do texto, nós utilizamos figuras de linguagem, hipérbole, metáfora, ironia, numa licença estética e, portanto, uma análise literal desse texto não se aplica na estrutura do cômico. Isso não é uma... A menos que você seja burro. Opinião minha. Isso é um dos conceitos de humor, segundo o autor Simon Critickley, um autor com diversas obras a respeito da comédia e um nome respeitado na área nos Estados Unidos e no mundo. Por que eu estou citando isso? Porque é de se esperar que uma sentença pesada como essa tenha um embasamento teórico igualmente profundo. Uhum. Sabe qual foi um dos embasamentos teóricos da juíza que me condenou a mais de 8 anos de cadeia? A Wikipedia.
Vocês estão vendo o nível do judiciário brasileiro? Vocês estão vendo o nível das pessoas? É o nível de um magistrado que define a vida de uma pessoa, cara. E isso não é uma piada. Você imagine um inocente acusado de homicídio, a juíza fala, você matou? Ele diz, não. Ela vai na Wikipedia, pessoas podem mentir? Sim, sabia, condenado. Isso mesmo, a Wikipedia tendo um aviso. Não é fonte primária de informação, não... Cara, você aprende na escola que o Wikipedia não é confiável. Substitui uma pesquisa acadêmica, assim como no meu show, também tem avisos. Show de humor, Comédia. apresentação de stand-up, comedy, obra teatral, ficção. Você está entrando em um teatro, está em um canal do humorista Léo Lins. Mas parece que as pessoas perderam a capacidade de interpretar o óbvio. Estamos vivendo uma das maiores epidemias dos últimos tempos, a da cegueira racional. Só tem uma crítica ao Léo Lins, que é essa blusa da Argentina. Não gostei. Os julgamentos são feitos puramente baseados em emoção e ninguém quer mais ouvir o próximo. Quer, no máximo, convencê-lo da sua própria verdade. Isso pode trazer consequência para qualquer pessoa, mas no caso de um juiz, de uma juíza, pode trazer consequências gravíssimas. Eu vou citar alguns trechos da minha sentença e eu deixo para que vocês façam o julgamento por si só. E aqui é que começa a palhaçada. Em um certo momento, a juíza fala, apesar de haver texto, edição, cenário, figurino e estar em um palco, parece-nos não se tratar de um personagem, e sim da pessoa a proferir discursos. Ai, cara. É uma juíza. O cara está vestido de uma forma extravagante. O cara está num palco de teatro ou num canal de YouTube de humor, ou no Instagram, que é um perfil de humor. O cara está falando coisas que seguem toda uma formatação de setup e punch, preparação, piada, preparação, piada, preparação, piada. E de acordo com a juíza, é um discurso. Será que ela sabe o que significa discurso? Será que ela sabe? Ela já viu algum discurso nazista, por exemplo? Porque ali ela vai perceber a diferença de um setup punch para um discurso. Aquilo é um discurso. Eu te mostro a cabeça de um jacaré, o corpo de um jacaré, o rabo de um jacaré, e eu pergunto que animal é esse e você responde é um camelo. Resumidamente, a juíza é burra. Ou mal intencionada. Burra ou mal intencionada. Aí não adianta mais Eu acredito que seja mal intencionada. argumentar. Não importa o que eu fale ou o que eu mostre, você já decidiu antes de olhar. Em um outro trecho, ela fala: e por mais que tenha acontecido em um teatro, ao ir para o YouTube, saiu do teatro. Então, a partir de agora, se eu assistir um filme de romance, eu posso processar os atores do filme por atentado ao pudor. Ou melhor, se eu assistir uma novela e tem uma cena de uma mulher matando uma outra personagem na novela, se eu cortar esse trecho que está passando na TV e jogar no YouTube, é um crime. Vamos prender a mulher. Porque a cena romântica entre o casal não aconteceu mais no estúdio do cinema, e sim aqui na sala da minha casa. Isso é de uma limitação cognitiva grave e preocupante. Burrice. Ou mal E intenção. em outra passagem Má ela fala: mesmo que fosse um personagem, ainda assim há crime. Aí
Ou seja, mesmo que... Não, vocês não têm noção. Eu vou voltar pra vocês ouvirem de novo. Mesmo que fosse um personagem, ainda assim, há crime. Aqui, preciso falar com vocês, encaixar tela grande. Aqui acabou. Acabou. Se isso foi usado como base pra prender um comediante, onde ela diz que mesmo sendo um personagem, uma personagem, ainda há crime, acabou. Fecha todas as empresas que fazem entretenimento, que fazem atuação, fecha tudo no Brasil. Porque tudo pode ser motivo pra te mandar pra cadeia. Absolutamente tudo. Porque saiba de uma coisa, tudo que você faz ofende alguém. Se a pessoa quiser se sentir ofendida por você existir, ela vai se sentir. E aí como é que faz? Te mata? Ah, a existência dele me ofende. Então vamos matar? Vocês entendem que esse jogo do se fere não pode ser feito, não tem como dar certo? Ao invés... Cara, eu já falei isso algumas vezes. Ao invés de você mimar as pessoas, você tem que ensinar as pessoas a conviver com aquilo que elas não gostam. Então, se a pessoa não gosta de brócolis, automaticamente tem que ser proibido brócolis. Se alguém passar mal comendo brócolis, proíba o brócolis. Não importa se tem outras pessoas que gostam. Se alguém tem gatilho com cena de abuso sexual em um filme, proíbam fazer cenas de abuso sexual em filmes. É assim que funciona. Porque se for desse modo, se a gente for tratar a sociedade desse jeito, acabou, cara. Cara, é difícil botar na cabeça das pessoas. Gente, o Estado brasileiro, a máquina pública federal, não pode dizer o que você pode ou não falar. O Estado brasileiro federativo não pode ter o poder de definir o que uma pessoa pode ou não dizer. Mas e se ele fizer apologia ao crime, que seja investigado? Mas não sei o que. Cara, olha só. Olha a diferença. A gente tem um comediante que está num ambiente propício para fazer aquilo, que está fazendo arte, que ele sentou, pensou, escreveu. Ele escreveu de uma forma que faça as pessoas rirem, e vocês estão comparando com um cantor do Comando Vermelho, que ele é faccionado, passando o discurso... Aqui sim, o discurso de que ser do Comando Vermelho é maneiro e que você deveria ser do Comando Vermelho. É isso que vocês estão fazendo. E vocês estão achando que estão certos. Isso é o que mais me deixa perplexo. Porque vocês acham que estão certos. Você vai no Twitter, cara, assim... É lamentável. É lamentável, cara. Não deixem o Estado achar que pode proibir as pessoas de falarem o que elas querem falar. Aí acabou. Porque se um personagem pode cometer um crime, agora dá pra prender a atriz que faz a vilã da novela, o ator que faz o vilão no filme, numa série. Eu espero que os humoristas, que a classe artística, que as pessoas em geral entendam a gravidade de uma sentença como essa. Sabe o que é pior? Eles entendem. Eles entendem a gravidade. Só que eles não podem voltar atrás. Né? Agora fica feio, né? Com a patotinha. Aí fica feio demais. Eu sei que muitos estão indignados com a minha condenação. Alguns estão felizes. Porque é isso que virou a nossa sociedade. Um coliseu romano, onde cada grupo vibra quando um suposto adversário, às vezes nem é. Aí que eu te pergunto, adversário de quê? Adversário de quê? Cara, essa estupidez de polarização política foi pra tudo. Foi pra tudo.
Tudo agora é polarização, cara. Isso é ridículo. Cai ou é empurrado aos leões. E enquanto a plebe se mata, os imperadores assistem do camarote, invioláveis e intocáveis. Para que rumo está indo a nossa sociedade? Os valores estão sendo invertidos, um olhar vira um estupro, uma piada, um discurso de ódio, e a corrupção vira o padrão. A gente acostumou tanto com desvios de caráter que, quando estamos diante de uma virtude, ela vira digna de elogio. Não, esse prefeito é muito bom, esse aí nunca roubou, nunca se envolveu em corrupção. Mas isso era para ser a regra. Aqui nesse país não. Aqui nesse país é o seguinte: quando um político é pego roubando, o defensor desse político sabe o que ele fala? Ah, mas também, ó, vê lá o outro lado. Porque o outro lá roubou bem mais. Então como assim vocês querem prender o nosso, do nosso lado, sendo que aquele lá roubou bem mais? É isso. Virou isso nesse país. Não há exceção. Como é que a gente chegou aqui? Em parte eu te digo, vestindo os vícios com um manto da moralidade. Usam esse manto há tanto tempo que às vezes nem percebem o erro. Durante o meu julgamento, em certo momento, o promotor de justiça me pergunta... Isso aqui é muito bom. Isso aqui que ele vai falar agora é muito bom. Você já parou para considerar que essas pessoas que estão aqui falando a seu favor, negros, gays, pessoas com deficiência, já parou para pensar que eles podem ser uma minoria dentro da minoria? Então... Ai. E aí eu respondi, mas o objetivo desse processo não é justamente o respeito às minorias? Então é assim, se tem uma minoria dentro da minoria que concorda com o que você faz, essa minoria da minoria tá errada. Mas e o que nós estamos fazendo aqui? Estamos aqui para defender o direito da minoria. Então tá, a minoria que tá dentro da minoria quer assistir meu show. Eles estão errados? Estão. Por quê? Porque eles estão indo contra a minoria que a gente quer defender. Você está me dizendo então que essa minoria é tão pequena que não merece respeito? Em que momento a nossa régua moral e jurídica passou a ser baseada em um número do IBGE? Isso, se é que era uma minoria. Pelo menos no meu julgamento, haviam mais minorias do meu lado do que contra, porque não levaram nenhuma. E mesmo assim, em nome da defesa das minorias, a juíza ignora a opinião dessas minorias e determina que piada incentiva o crime. Vamos ser bem sinceros aqui, essa juíza tem viés. Essa juíza tem lado. Tá nítido. Não foi um processo ilibado. O ódio e o preconceito. Provavelmente, então, essas pessoas envolvidas no desvio de bilhões do INSS, coitados, às vezes eles só ouviram muitas piadas de idoso. Ou piadas de corrupção. E aí, estavam rindo, quando viram, roubaram. A culpa não é deles, a culpa é do riso. Aliás, criticam também pessoas que riem de determinadas piadas. Como é que pode? Isso aqui é maravilhoso. Fiscal de risada é foda. E disso, olha, diferentes pessoas têm diferentes sensos de humor. Mas não, como é que tá rindo? Por que tá rindo? Quando a gente ri, nós liberamos endorfina, dopamina, neurotransmissores que fazem você se sentir bem. Eu não vejo problema nisso. Eu acho mais problemático quando, ao ouvir uma piada, a pessoa, ao invés de rir, reage com ódio. Como fizeram na França, ao invadir o prédio dos cartunistas e metralharam todos. Como fizeram no Afeganistão, onde sequestraram e executaram um comediante por causa de piada. Ou até em violências menores, como no caso do Will Smith, que deu um tapa na cara do comediante Chris Rock. O Will Smith, que é ator de comédia. Situação semelhante eu vivi aqui em São Paulo, parado na rua, tomei um soco na cabeça pelas costas. Tem vários exemplos de agressão de pessoas que se irritam com a piada, mas não que riem com a piada. E ainda assim invertem essa lógica para fazer parecer que as pessoas que riem de determinadas piadas têm grande chance de cometer atos
de ódio e de preconceito. Ai, caralho. Eu não vou ser hipócrita. Você pode falar, pô, mas então você quer afirmar que jamais alguém pode ouvir uma piada e ter uma atitude de agressão física ou psicológica? Eu não tenho como afirmar, mas se a pessoa fizer isso, que ela responda pelo crime que ela cometeu. É literalmente culpar o indivíduo pelo que o indivíduo fez. Olha só. Olha só. Mas aqui nesse país, sabe como funciona? Vai um cara na torcida organizada, mata outro torcedor de outro clube e quem paga? O clube. E o torcedor que matou? Ele entra no torcida do time tal. Ele deixa de ser um indivíduo e vira um grupo. Os grupos aqui são usados para massa de manobra. Só isso. Eu não posso jogar Street Fighter, agredir alguém e colocar a culpa no japonês que fez o jogo. Fazer isso e proibir. Aqui nesse país você responsabiliza a pessoa que criou algo, mas não responsabiliza a pessoa que fez o ato. Proibir o jogo vai impedir milhões de pessoas de se divertirem por causa de um idiota. E é isso que nós estamos fazendo, nivelando a sociedade pelo idiota. Concordar com sentenças como essa é assinar um atestado que nós somos adultos infantiloides. Mas o Estado, ele trata as pessoas aqui, o Estado brasileiro trata a gente como um burro. E muito pior, ele emburrece a gente. Ele quer que a gente seja burro. Ele acha que é o nosso pai. Maior capacidade de discernir o que é bom ou ruim para nós. E engraçado que as feministas lutam contra o patriarcado, sendo que o Estado é patriarcal. E precisamos de um Estado falando do que você pode rir, o que você pode ouvir, o que você vai poder comer, o que você pode falar e até um dia o que você pode pensar. Por isso, eu agradeço muito a todos vocês que estão me apoiando. Agradeço aos colegas, familiares, aos humoristas, juristas, jornalistas. Eu recebi milhares de mensagens. Confesso que foi acima da minha expectativa as pessoas que estão se posicionando a meu favor. E claro, a vocês, as milhões de pessoas que acompanham o meu trabalho. Eu sempre falo que vocês são muito importantes para mim e me dão força para continuar seguindo em frente. Muitas das vezes recebo mensagens que se tornam até mais pessoais, de pessoas falando que minhas piadas ajudaram a superar uma depressão, bom, enfim, a perda de um ente querido. Mostrar sobre o vídeo do Léo Lins era isso. A ridícula sentença de que, mesmo sendo uma personagem, tem crime ali. Vocês entenderam onde a gente chegou? Vocês entenderam o ponto? A linha que a gente cruzou? A linha que a gente cruzou é essa.